Você não precisa de um cargo para trilhar o seu propósito. O que é o propósito para você? Como que eu entendo qual que é o meu propósito dessa vida? Existem vários jeitos de se entender isso. O primeiro é você entender o que você tem de valor. Aí a gente vai precisar olhar com mais detalhe muitas outras coisas, muitas outras superfícies, muitas outras camadas, da gente chegar no que você faz bem. Quais são os verdadeiros dons que você possui na sua vida? O que você faz que só você consegue trazer brilho, por exemplo? Depois de muito tempo de uma infância problemática, consegui entender um dos propósitos que eu tenho é a comunicação, a interação, ao humor, a entretenimento, a formação, a cuidado das pessoas. A partir do momento que eu consigo trazer a comunicação alinhada com qualquer um desses 5 pontos, eu sei que eu estou seguindo meu propósito. É louco isso, né? Não vem receita de bolo, eu também não saí caçando por aí qual que é o meu propósito, me autoconhecendo, me perguntando, me questionando de outras coisas. Hoje eu paro para analisar e perceber que o meu propósito está alinhado com isso. Isso pode mudar? Pode. Até antes da gravação, estava conversando com o Igor, que faz parte aqui da equipe de edição e de produção, enfim. Ele mencionou muito uma visão mais oriental, trazendo uma visão de propósito atrelado aos seus valores humanos, como esse que eu acabei de falar, e o outro propósito ligado com uma visão de trabalho. Lá, a galera se preocupa muito mais do servir da coisa. Preciso estar alinhado ao meu propósito para que eu possa servir a minha sociedade local, ou que seja global, da melhor maneira possível. E isso tudo parte da pergunta que eu te fiz lá no início. Você não precisa ter um cargo para fazer o seu propósito. Você pode entender os seus valores, como eu acabei de falar, e seguir, trabalhar ele. Meu caboclo, por exemplo, meu guardião. O propósito dele comigo é ele desenvolver e melhorar o coeficiente de qualidade humana, de qualidade de vida humana. Se vai ser dentro de um terreiro de Umbanda, não importa. Se vai ser dentro de um terreiro de Candomblé, ele não quer saber. Se vai ser numa garrafada, numa tintura de erva, numa limpeza, numa esteira de erva, defendendo causas ambientais, por exemplo. Não importa. O propósito ele é algo macro. Ele é algo grande. A maioria das vezes o propósito pode ser até algo abstrato, mas os valores é que são concretos. Você entende que a espiritualidade ela faz toda uma engenharia para se fazer um processo desse. Os fluidos chegar realmente do outro lado. Pessoa que está com ansiedade, deixar de ficar com ansiedade. Pessoa que está próxima de fazer um ato contra a própria vida, deixar de fazer esse ato. O cara que está prestes a atrair a esposa, tira uma pergunta comigo numa live e consegue ter uma percepção diferente, não trai a esposa. Você percebe que a partir disso, melhorou sim o coeficiente de vida dessas pessoas. Melhorou a qualidade de vida delas. Mas não estava lá num terreiro, com toda uma estrutura, com um congá, com um monte de vela, um monte de coisa, e ele vir com um penacho, com um cajado que seja, abranger, aumentar, colocar uma lupa nessa visão. Não necessariamente, e eu digo que 90% das vezes, o papel de um guardião na sua vida vai estar atrelado apenas ao trabalho dentro de um espaço reservado para isso. A maioria das vezes não vai estar. Existem N formas. Você pode fazer um trabalho de música e arte, por exemplo. Você pode ter um projeto de música e arte, onde o seu guardião vai estar atuando ali ferozmente do lado de lá, porque isso faz parte da meta e do desafio que ele tem que cumprir, prestar contas. Além do desafio dele ser garantido, caso o projeto aconteça e tudo funcione bem, tem você do lado de cá desenvolvendo melhor, a sua centelha divina que ganha com isso também, que a centelha divina, ela, a partir do momento que as pessoas que são envolvidas, as suas 7 versões no mundo, estão caminhando para o mesmo caminho, num sentido de evolução e crescimento, todas as melhorias vão para a centelha divina. E a centelha divina consegue realmente ter um processo de sublimação. E aí é uma relação ganha-ganha diretamente proporcional. O guardião fazendo o papel dele, por consequência você também ganha o seu bônus e por consequência ele ganha, todo mundo ser feliz. As pessoas não se preparam. Quando a gente fala isso, é desromantizar sim um processo de entender o que a espiritualidade tem para fazer na sua vida e o que você pode também desenvolver. Fiz minha formação como terapeuta, quero me tornar psicanalista daqui a um tempo,
Já sei que isso é necessário, porque na minha concepção global, na minha visão aqui, na minha cabeça, tá? Quando a gente entende e localiza um problema espiritual, um problema emocional, obviamente tem todo um processo neurológico, mental, cerebral que a pessoa passa. Não é apenas, não tem como você olhar os 7 corpos apenas um corpo e não olhar os outros 6. Não tem como você olhar um chakra e não olhar os outros 6. Por quê? Porque nós somos integrais. Tudo aqui nosso está integrado. Por consequência, chega no momento que dentro de todos os oráculos, magias, mandalas, protocolos magísticos, todo esse parte esotérico e exotérico, ele funciona bem sim, funciona em muita coisa. Mas chega no momento que você precisa unir o físico, o biológico. E o biológico e o físico é entender melhor como que está a taxa hormonal, é entender melhor como funciona a neurologia humana, o cérebro, o funcionamento, quanto tempo leva para um caminho neural ser restabelecido, quais tipos de organismos ele precisa se alimentar para ter esse resultado, medicina tradicional chinesa. Você começa a ter uma investigação de fato para não ter realmente respostas, padrões e clichês. E aí você percorre uma investigação como terapeuta de tudo aquilo que a pessoa passa. Aí sim você chega do outro lado. Para ir fazer tudo isso aqui, eu não tenho título, eu não sou pai de santo, não preciso de título de pai de santo, não preciso de título de sacerdócio, não preciso de título de mestre anyway, das quincalharia que seja. Não preciso de nada disso. É isso que a maioria das pessoas hoje em dia não conseguem entender. Eu estou levando o propósito do meu caboclo junto comigo. Beleza, legal. Se eu não estivesse aqui nesse vídeo fazendo isso, mas estivesse lá no SOS Mata Atlântica, lá no meio da Amazônia, cuidando da terra, eu já estaria fazendo também. Se eu não estivesse lá, mas estivesse com o meu filho, por exemplo, nesse exato momento, num parque, educando ele para não sujar o meio ambiente, eu também estaria fazendo o propósito. Tem como você fazer, né, e não estar amarrado a um viés, um padrão, um formato que vem se perpetuando de longa data. Então, e aí a gente vai para um outro debate mais delicado e mais embaixo ainda, na questão das heranças ancestrais, que é uma longa história, mas eu já deixo aqui a minha visão que nem tudo que é de herança a gente aceita e acolhe. Tem muitas coisas que são de herança que a gente precisa quebrar e ressignificar, reconstruir, transformar da forma com que se precisa, para o hoje. Porque a ancestralidade vem de lá atrás para cá. Legal, e é muito bonito. Eu venho e estou hoje numa visão voltada para isso que é Umbanda. Beleza. Mas também tem muitas coisas para a ancestralidade humana, aqui, sangue, neurônios, terra, ação, CPF, RG, né? Certidão de nascimento, que a gente precisa quebrar. E aí mais uma vez eu desromantizando todo um processo para trazer uma visão mais realista e técnica e clara de quais os novos rumos que a gente precisa levar disso. Porque você percebe, a gente vem de uma geração diferente. O mundo mudou. A gente veio a geração dos 80, 90, 70, 80 e 90, vamos colocar dessa forma, veio numa concepção de transformação de muita coisa. Chegou de 2000 para cá, mudou-se muito. A gente está falando de 25 anos de muita transformação. Transformação cultural, transformação mental, transformação emocional, transformação do ser, transformação de viver, o senso de liberdade que as pessoas buscam hoje é completamente diferente de quando eu nasci em 90. E é muito diferente de quem nasceu em 60. Automaticamente isso muda a percepção que você tem de ancestralidade e de propósito. O fim da escala 6x1 é um tema que vem para trazer isso. Ah, mas não estamos falando de propósito? Mas espera lá. Se o propósito é algo que a partir dos valores ele é alimentado, e se trabalhar faz parte de uma constituição, faz parte de um meio social que alimenta valores, sim, como dignidade, certo?
que alimenta valores como sobrevivência, que é uma coisa básica. Vivemos num país que tem um nível de insegurança alimentar gigantesco. O último mandato, o último governo veio diminuir isso. A gente sabe que além de insegurança alimentar, tem insegurança educacional, tem uma série de outros problemas que eu não vou ficar aqui me estendendo, e é um tema para outro vídeo. Automaticamente, se uma geração vem questionar padrões de... Aí, você entende? Estamos falando de novo do quê? Melhorar o coeficiente de qualidade de vida humana. Acabar com a escala 6x1 vai melhorar a qualidade de vida humana? Dos trabalhadores que foram envolvidos, sim. Então eu, por exemplo, se eu entro num debate desses sociais e levanto essa bandeira e milito por esse tema, eu estaria levando o propósito do caboclo da mesma forma. Não estando dentro de um centro, não estando dentro de um espaço, não acendendo uma vela. É essa reflexão que eu deixo para vocês. Nem tudo que foi construído até hoje, de uma forma concreta, é para ser feito dessa forma concreta. Tem coisas que a mente abstrata vem para quebrar isso. A mente abstrata, quando eu falo isso, é realmente a gente parar e, cara, não faz sentido, eu não vou perpetuar isso aqui. E aí a gente fala de comportamentos de ancestralidade, a gente fala de comportamentos nossos, a gente fala de renascimentos nossos dentro da própria vida, a gente fala de se abdicar de coisas que não fazem mais sentido, entendeu? E aí a gente fala assim, de largar velhos propósitos para entender novos, desenvolver novos valores em detrimento dos velhos, reconstruir, desaprender para aprender um novo, e assim a gente seguir com um novo rumo. Por quê? O velho a gente já sabe que não vai dar no mesmo lugar. Mas mesmo assim o velho tem coisas importantes que devem ser lapidadas e resgatadas para a gente reconstruir o atual. Porque o atual também não tem rumo, o atual é novo. A gente está falando de 20 anos versus quantos milhares de anos antes dessas novas gerações que a gente está vivendo ultimamente. Né? E já deixo aqui essa reflexão para vocês. Para você que gostou, deixa aí nos comentários a sua visão, sua percepção. É sempre bom trazer esses pontos aqui com vocês, esses debates. Me siga também nas redes vizinhas, lá no @Eurolístico, no TikTok, no Instagram também, que sempre tem conteúdos inteligentes e questionadores para vocês. Que o universo esteja com vocês e até a próxima.